Hoje eu vou falar a respeito do velho sábio. Ele existe no íntimo de cada um de nós em potencial. O problema é que muitos de nós não o deixamos nascer. Infelizmente, a senescência e a senilidade são coisas distintas e uma maldição, porque a velhice precisa muitas vezes ser aceita como um caminho a ser construído no dia a dia da juventude. Eu conheci pessoas que chegam à velhice carregando sonhos que nunca se tornaram realidade. Não era uma questão de capacidade intelectual, não era a falta de oportunidade ou apenas algo que interditou. Era coisa mais sutil, como se tivessem vivido a vida inteira adiando o momento que nunca veio a ser convocado. E quando a idade finalmente chega, resta pouco além de cansaço e sensação de tempo perdido. Como se a vida inteira tivesse sido uma sala de espera. Testemunhar isso no meu consultório, muitas vezes me deixa uma pergunta que eu não consigo largar. Será possível que esse desfecho poderia ser evitável? Existe na própria psique uma capacidade a ser cultivada muito antes da velhice se impor, para que ela chegue não como uma sentença, mas como uma continuidade de algo que já vinha sendo trabalhado. E Jung deixa isso muito clara, falando, né, que a velhice não pode ser um lastimoso apêndice da juventude, assim como deve existir um propósito maior do indivíduo poder chegar aos 80, 90, 100 anos. E isso é muito interessante, porque nós vivemos um mundo onde o etarismo e o capacitismo faz com que o idoso seja excluído, confundindo sempre a senescência, que é o envelhecimento normal, com a senilidade, que é o envelhecimento doentio. E aí, todo o potencial da vida fica perdido. É nesse sentido que eu estou fazendo esse vídeo, né, para poder, de alguma maneira, manter o padrão deste canal, falando de que nós temos sempre o livre-arbítrio de assumirmos a rédea da nossa vida, desenvolvermos autoconhecimento, amor próprio, autoestima, para poder morrermos com saúde, morrermos curado, né? E é isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes do campo junguiano, que a gente tenta dissimular para o grande público, através de artigos, de vídeos, desse canal, e por isso que a gente sempre conta com a ajuda da maior parte das pessoas propagando esse conhecimento. E isso é uma coisa que fica em aberto muitas vezes, porque as pessoas estão tão voltadas para fora e não visitam esse mundo interno, né? E principalmente quando a gente atinge a segunda metade da vida, que muitas vezes a gente chama de metanoia, além da razão, né? Ou seja, quando a gente passa a ter mais vida vivida do que para viver, né? E aí, o que está acontecendo, né? O que eu preciso fazer? Ficar apegado ao corpo e viver esse lastimoso apêndice saudoso do passado, né, de outrora, ou a gente vai para dentro para encontrar que existe um potencial muito maior para a gente agora se tornar efetivamente um agente de transformação da própria humanidade, saindo do padrão egoísta, sem perder o egocentrismo, e se tornar mais altruísta, como eu tenho dito sempre, trabalhando pela generescência, né? Ou seja, trabalhando pelo futuro da humanidade. A idade, ela não é uma intrusa, né? Ela só se torna uma intrusa quando ela não foi planejada. A velhice bate na porta de quem não construiu um espaço interior e também não lidou com o mundo exterior de forma adequada, não se planejou para esse envelhecer saudável e digno, né? Principalmente numa realidade absolutamente cruel, como a gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os velhos tendo que se matar trabalhando de empacotador, porque lá não tem nada, não tem SUS, não tem previdência, não tem acolhimento. E eles estão agora falidos e endividados. Isso é digno?
Isso é uma sociedade digna? Então, é muito interessante a gente refletir sobre essas questões e tentar pensar o que impede tantas pessoas fazerem essa virada, né? Por que tantas pessoas chegam à velhice sem ter feito um planejamento? E a gente precisa olhar para essa cultura, então. A gente precisa distinguir 2 coisas que a nossa cultura insiste em confundir. Como eu já disse, senescência é o envelhecimento natural, envolve transformação corporal, social e afetiva real, mas não é declínio, é só transformação. A pessoa idosa não deixa de desejar, imaginar, aprender, recordar, sonhar, criar. A senescência é um processo psíquico com sentido próprio, diferente da senilidade, que é o declínio patológico, a deterioração das funções cognitivas e físicas. É uma doença, não um destino. Essa cultura utilitarista, ela não reconhece essa diferença. Para ela só existe um tipo de velhice, a inútil. E o que é inútil é descartável. O idoso deixa de ser produtivo no sentido econômico e vira problema a ser escondido, medicalizado, segregado. Isso é o etarismo, é um preconceito sistemático contra pessoas idosas. E na perspectiva de Jung, isso é um complexo cultural, é uma sombra coletiva projetada no terror, inclusive da finitude, porque se nega até encarar a morte. É o mesmo mecanismo do capacitismo que a gente já abordou aqui com relação aos indivíduos que têm necessidades especiais. E é importante a gente refletir algumas coisas. Eu sempre digo assim: por que será que com o envelhecer a gente passa a ter dificuldade de olhar de perto e precisa usar óculos, lentes? É porque, no fundo, a natureza já está dizendo que você tem que deixar de olhar os detalhes, as minúcias do próprio umbigo e olhar os horizontes. Olhar os horizontes é se abrir para um mundo maior. E exatamente é isso que a gente observa com essas pessoas que envelhecem na senilidade. Elas chegam vazias, porque vivem uma cultura que não lidou com elas, não permitiu que elas lidassem, na realidade, com o envelhecer saudável. Não deu para elas a possibilidade de ver o valor que existe na sabedoria. Essa é a diferença entre o velho sábio e os cênix, como os romanos o chamavam. É uma das manifestações mais poderosas do inconsciente coletivo. Mas o velho sábio, ele precisa o tempo todo estar em conexão com quem? Com a criança divina que habita em nós. A criança que nos mantém curiosos, espantados, abertos, divertidos. E divertidos tem a ver com diversão e diversidade, que é o oposto da adversidade, que é a separação, que é o indivíduo que nega a totalidade. Lembrando, né, que o mundo é a totalidade, e quem nega a totalidade acaba sendo o imundo, né? Então, nesse sentido, eu chamo vocês a refletirem se estão, de fato, de alguma maneira, trabalhando este envelhecer saudável. James Hillman, num livro fantástico chamado A Força do Caráter, fala um pouco sobre esse envelhecer e quanto que ele pode ser absolutamente saudável quando você se abre para o mundo interno e para os horizontes. E é isso que a gente busca de uma psique saudável, né? Nesta cultura que, infelizmente, né, deixou de valorizar o indivíduo com idade avançada, esquecendo que ele tem sonhos, inteligência, desejos, muita capacidade criativa e muita possibilidade de expressão artística, inclusive. É muito legal a gente refletir essas questões e lembrar, né, que a psicologia junguiana, no arquétipo do velho sábio que se conecta com a criança divina, vai dar a saída para essa realização do si mesmo, para o indivíduo poder morrer, como eu disse, saudável, curado. Grande abraço, ajudem a divulgar o canal, até uma próxima.